Momento IFP. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento IFP. Eu sou Ailton Cerqueira, sou jornalista do Instituto Federal do Piauí e nós estamos aqui para mais um momento de conversa com você sobre um tema muito importante. Nesse episódio do nosso podcast, do Momento IFP, nós vamos tratar sobre assistência estudantil. E nessa edição do podcast Momento IFP, nós temos a participação da Zilda Brito Lima, que é diretora de assistência estudantil do Instituto Federal do Piauí, essa diretoria a qual ela coordena, faz parte das ações da Pró-Reitoria de Extensão do IFP, e Zilda está aqui conosco para fazer alguns esclarecimentos, tirando as dúvidas, principalmente dos alunos. Não é isso, Zilda? Obrigado pela sua presença. Olá, obrigada. Eu que agradeço, né, estar aqui participando desse momento, principalmente de levar a nossa mensagem, a nossa fala para os nossos estudantes. Perfeito. Nós estamos falando prioritariamente com os estudantes, que serão os beneficiados por essa política, mas sabemos que o nosso público envolve também servidores, professores, técnicos administrativos e pessoas que possam, que sonham com a possibilidade de fazer um curso técnico, de fazer um curso superior no Instituto Federal do Piauí. Zilda, então, para começo de conversa, a gente vai falar sobre o que representa essa política de assistência estudantil dentro do IFP, né? O IFP tem um grande leque de opções de estímulo à permanência do estudante, de benefícios, de bolsas de apoio a estudantes com diversos perfis, não é isso? Sim, é isso. A Diretoria de Assistência Estudantil, hoje no IFP, ela é subordinada à Pró-Reitoria de Extensão. E o nosso norte é a política de assistência estudantil do IFP, que foi elaborada em 2014. Né? E a fundamentação dessa política está no PNAES, que é um decreto, né, que trata da política nacional, do Programa Nacional de Assistência Estudantil. E, embora o PNAES, ele trabalhe prioritariamente com o aluno em vulnerabilidade social, ou melhor dizendo, com o aluno de uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, nós, que fazemos o IFP, a gente ampliou a nossa política para atender ao nosso público na sua totalidade, o nosso público universal de estudantes. E, a partir daí, nós dividimos a nossa política em dois eixos, né? Nós temos dois programas. O Programa Universal, que atende a todos os alunos, e aí a gente tem que ver qual é o programa que ele poderá ser inserido, que aí vai pelo mérito acadêmico, ou acesso à gratuidade à alimentação. E temos o programa de vulnerabilidade social, que a gente denominou de PAEVs. E que tem mais requisitos para poder selecionar os alunos que possam ser atendidos. Exatamente. Então, o PAEVs, né, que eu estava colocando, ele vai trabalhar exatamente com o aluno cuja renda per capita chegue até um salário mínimo e meio, que é a renda determinada pelo decreto, né, PNAES. Mas vamos falar primeiro, Zilda, sobre esses programas universais. O que faz parte desses programas universais? Que opções o IFP tem nessa área de atendimento ao estudante, desenvolvimento técnico científico ou de necessidades educacionais específicas? Então, Ailton, o programa universal, como eu já falei anteriormente, ele atende a qualquer aluno do Instituto Federal do Piauí. Seja um aluno e detalhe, ou um aluno que tem entrado por ampla concorrência, por exemplo, né? Sim, sim. Mas o nosso público-alvo, né, vale a gente fazer esse destaque, é o aluno do ensino médio integrado, ensino técnico concomitante subsequente e o aluno de graduação. Então, nós não atendemos através da POLAI, que é a política de assistência, a gente denominou, né, de POLAI. A gente não atende o público, por exemplo, da EAD. Da EAD ou de uma pós-graduação. Porque o limitante nosso aí está esse decreto, tá certo? Então, ele é feito para esse público. Tá? E os programas universais, a gente dividiu ele em 3 categorias, né?
que é o atendimento ao estudante, que são a oferta de ações e serviços de acompanhamento biopsicossocial e pedagógico no processo de ensino, incentiva a organização política estudantil, a cultura, ao esporte, além do provimento da alimentação básica através da oferta de alimentação gratuita para os nossos alunos em todos os campos. Perfeito, perfeito. E aí eu repito, porque essa é uma dúvida muito recorrente, eu queria ouvir a sua resposta. Mas os alunos às vezes perguntam, assim, eu não sou cotista, não entrei pelas cotas do Enem ou cotas do exame classificatório. Qualquer pessoa pode ser beneficiada dentro desses programas universais, não é isso? Sim, qualquer um, porque o critério aí não é a condição social, ou a condição de renda, ou a sua condição de vulnerabilidade, né? Então, quem determina esse acesso são os próprios editais, né? Mas, como eu estava dizendo, Ailton, a alimentação estudantil, por exemplo, não tem, o critério é a demanda que esse aluno tem da alimentação. Então, normalmente, o critério dele não vai ser porque ele não tem condição de se alimentar em casa, alguma coisa assim. Não é isso. Qualquer um pode usufruir do restaurante. Normalmente, são os alunos que estão em 2 turnos na escola, então eles passam 2 ou às vezes 3 turnos, então eles precisam se alimentar. Então, está lá uma alimentação balanceada, nós temos um corpo de nutricionistas muito capacitados, né, que tratam dessa questão do balanceamento dessa alimentação. Então, assim, é um aluno que é muito bem assistido também, né, na questão da alimentação básica, que a gente vê também, que é importante a gente ter essa alimentação para o nosso desenvolvimento intelectual, né? Então, a gente também tem esse cuidado com o nosso aluno nesse aspecto. Aprendizagem, né? Favorecer a aprendizagem do estudante. Exatamente. Desse aspecto também, Zido, uma dúvida muito comum é a respeito de a partir de quanto tempo na instituição o aluno pode usufruir dos programas. Ele, estando matriculado, ele já tem a possibilidade, primeira semana de aula, né? Já tem a possibilidade de se beneficiar de algum desses programas universais, certamente. O restaurante, ele já, a partir do momento que do primeiro dia de aula, se o restaurante já estiver organizado, funcionando tranquilamente, ele já tem acesso, né? Os demais serviços, dependendo da sua formatação, vai através de um edital, mas ele já pode concorrer nos editais, seja editais do programa de vulnerabilidade social, né, que são aquelas bolsas que a gente conhece para o aluno em vulnerabilidade social, seja por editais que estão mais ligados à questão do mérito, né, que vai os editais de pesquisa, né, que são os PIBIC, de iniciação científica. Nós temos a oportunidade também da monitoria, que é aquele aluno que vai dar suporte, um pouco mais de experiência, né? Suporte para aquele outro colega que está com dificuldade de aprendizagem, né? Nós temos o PRAEI também, que é a questão quando o aluno chega na instituição, que ele está vulnerável em termos de aprendizagem, então tem o programa de acolhimento ao estudante ingressante, que ele vai dar um suporte na língua portuguesa e matemática para esse aluno. Então, assim, aí a gente tem diversos programas que o nosso aluno pode estar amparado, pode estar usufruindo. Então, é um leque muito grande de oportunidades, porque o que a gente quer mesmo é que esse menino esteja com a gente, dentro da instituição, que faça que ele se desenvolva, que ele cresça, né? E que ele chegue, inclusive, ao mercado de trabalho. Maravilha. Vamos falar um pouco mais agora, depois desse primeiro painel, sobre os programas universais. Acho que nós podemos falar um pouco mais agora sobre os programas relacionados ao estudante em vulnerabilidade social. E aí nós temos diversas opções, né? Existe benefício permanente, benefício atleta, benefício cultura. Em alguns campos você tem o benefício moradia estudantil. Vamos falar um pouco mais sobre isso, tudo bem? Tá. Então, como a gente já falou inicialmente, o PAEVS é direcionado para esse aluno em vulnerabilidade social. Então, normalmente, ele vai concorrer através de um edital. Uma vez, vamos pegar uma situação de um aluno ingressante.
Uma vez que ele ingressa na instituição, ele participa desse edital, enquanto ele permanecer na escola, durante o seu percurso acadêmico, ele pode continuar recebendo o benefício. A condição dele vai ser o quê? A frequência escolar, o desempenho acadêmico dele e a condição social dele, né? Então, se ele não conseguiu avançar na questão social, ele permanece conosco nesse programa, até a sua saída da instituição. E esse programa, esse benefício, a gente chama de benefício permanente. E esse usa permanente porque vai permanecer como aluno até a saída dele da escola, certo? O encerramento desse ciclo, por exemplo, no curso técnico, né? Ou técnico de graduação, né? Sim. Eu queria explicar um pouco, queria que você explicasse um pouco mais essa situação da renda familiar, de até um salário mínimo e meio. A gente recebeu nas redes sociais uma dúvida muito valiosa. Um aluno nos perguntou se alunos da mesma família podem receber auxílio. 2 alunos, por exemplo, da mesma família. O que a gente pode dizer para esse aluno? Essa aluna? Pode receber. Não tem um critério para separar esse mesmo aluno da família e ter direito só a um único benefício. O que às vezes acontece, Ailton, é que o recurso ele não é tão suficiente para atender a quantidade muito grande de alunos, né? Então, normalmente, quando tem da mesma família, a gente procura contemplar apenas um, para que a vaga do outro, a gente contemple outro estudante de uma outra família. Perfeito, tá? Entendido. Então, assim, são algumas alunos, coisas mesmo estando no perfil, não sejam selecionados, mesmo que se encaixem dentro do perfil, não sejam selecionados para receber, né? Porque existe também essa dificuldade dos recursos orçamentários, né? Sim, existe a questão dos recursos orçamentários e, às vezes, realmente a demanda nossa é muito grande. Você veja que a nossa renda per capita do Penais é um salário mínimo e meio. Então, hoje, a gente pode fazer um levantamento no IFE, nós temos, acho que, cerca de 80% do nosso alunado dentro dessa renda. Então, a questão do recurso, do repasse direto do benefício para o aluno, infelizmente, não dá para a gente atender todo o nosso aluno com esse perfil. Daí é que vem os critérios, né? A gente vai considerando a vulnerabilidade social dele, né? Condições de moradia, condições de saúde, né? Outras condições de negação de direito que ele venha a ter. E tudo isso a gente faz uma análise, né? Que aí faz parte da análise socioeconômica feita pelo profissional do serviço social, que vai fazer essa análise e vai contemplar esse aluno nesse benefício. Mas, por outro lado, embora a gente tenha que fazer, digamos, não pode atender todo o nosso público, nós temos o outro lado, nós temos alimentação gratuita para o nosso estudante, nós temos transporte no interior, tem ônibus nos interiores, fazendo esse percurso do aluno da casa para a escola. Então, existe um leque de opções dentro da assistência estudantil que a gente continua dando esse suporte para o nosso aluno, né? Um aluno que trabalha, um aluno que é bolsista, que é estagiário numa outra instituição, pode também receber esse benefício estudantil no Instituto? Pode, não tem problema nenhum. A gente só vai analisar as condições, né, da vulnerabilidade dele, porque às vezes é o aluno que trabalha, mas ele sustenta a família dele, ele é, né, o alicerce dessa família. Então, a gente vai contemplar esse aluno, sim, dependendo da condição, da condição social dele, de sua vulnerabilidade, do seu grau de vulnerabilidade, tranquilamente ele vai ser contemplado. E da disponibilidade de recursos de cada campus também, né? E da disponibilidade, porque a gente recebe o recurso, então esse recurso é dividido entre os campos, então, qual é a base da divisão desse recurso? É o número de alunos matriculados, né? Então, claro que aquele campus que tem um maior número de alunos matriculados, ele recebe um recurso maior.
porque esse é o cálculo que já vem orientado, né, dentro do Ministério da Educação, para assim ser feito a divisão dos recursos da assistência estudantil. Esses recursos são direcionados a todos os campos, como você disse, Sim. e todos os campos têm os seus próprios editais que seguem um cronograma muito específico, né? Às vezes os alunos ficam confusos, e nós atendemos isso muito nas redes sociais, porque de repente abriu um edital para Teresina, mas não tem para Piripiri. Isso é da própria organização Do campus, aí. E aí cabe o nosso aluno ficar atento realmente às orientações do seu campus. Procurar um órgão correspondente como chama? Tem uma diretoria de assistência estudantil em cada campus? Cada campus tem a comissão, uma comissão ou uma coordenação. Alguns campos a gente já tem uma coordenação de assistência estudantil, então ele pode estar procurando, né? Atualmente, com essa questão do remoto, está sendo via e-mail a solicitação, ou pelo WhatsApp, e, enfim, a gente está conseguindo aí avançar, né? Uma pessoa pode receber benefício de mais de um desses programas. Eu posso, por exemplo, ter um benefício permanente, um benefício atleta, por exemplo? Não. Não pode. Por quê? Esse específico, esse exemplo específico que você colocou aí, não vai poder, principalmente porque ele faz parte do mesmo programa, ele é do PAEVS. Porque é da vulnerabilidade social. Da vulnerabilidade social. Então, ele vai receber apenas um benefício. E mesmo que ele vá para um programa universal, por exemplo, monitoria, né? Que ele vai ser contemplado pela monitoria pelo seu mérito, mesmo assim, por ser da mesma fonte de recurso, a gente não orienta que o aluno permaneça com dois tipos de benefício. Perfeito. A gente vai exatamente porque, Ailton, por conta dessa condição que a gente coloca aqui dos recursos, de atender o maior número possível dos nossos estudantes. Claro, e algumas dessas perguntas que eu tenho feito aqui com você são perguntas que nós recebemos pelas redes sociais do Instituto Federal do Piauí. Você que escuta esse nosso podcast, você pode interagir conosco, nós estamos presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Spotify também, onde esse nosso podcast, no YouTube, enfim, nós estamos presentes em vários canais, no sentido também de levar a informação mais clara, mais exata para todo o nosso público. Zilda, nós estamos chegando à reta final desse nosso podcast, dessa nossa gravação, falando sobre assistência estudantil, e aí a gente não pode deixar de falar sobre os programas que foram criados em virtude da pandemia, né? E fazem parte também dessa política de assistência. Quais são as opções que o Instituto tem hoje para atender nesse momento de aulas remotas? Em breve, acreditamos, estaremos aí numa transição para aulas mistas, né, híbridas, com presencial e com remoto. Mas quais são as opções que o Instituto tem para atender o público estudantil nessas condições específicas? Tá, hoje nós ofertamos para o nosso estudante, e aí também, independente da condição social dele, o auxílio conectividade, né? Que, como o nome diz, trata da questão da conexão, para facilitar o acesso à inclusão digital do nosso estudante às aulas remotas. Então, independente da condição social, qualquer um pode estar concorrendo ao auxílio conectividade. Para isso, basta entrar em contato com o pessoal do ensino, né, as diretorias de ensino, coordenação dos cursos, né, e falar da sua necessidade, né, de adquirir um recurso para fins de sua conexão. E eu falava assim, aguardando o edital, a abertura do edital, preenchendo os dados corretamente, né, acompanhando as chamadas, tudo isso é muito importante, não é, Zilda? Sim, sim. E aí, como a gente já falou, cada campo se organiza, né, em detrimento do seu calendário e lança seus editais, então, para o nosso estudante, para que vocês fiquem realmente atentos às orientações dos respectivos campos. E nós temos também o auxílio temporário, Ailton, que ele vem dar um suporte também. É um auxílio que é voltado para o aluno em vulnerabilidade social também,
né, com esse perfil, e que, dentro dessa condição, né, da pandemia, a gente criou esse auxílio, uma forma de facilitar mais para que esse aluno possa receber um auxílio sem muitos, digamos assim, sem muitos critérios de exigência, com muitos critérios. Por exemplo, para o auxílio temporário, a gente oferece ao aluno a oportunidade dele receber esse auxílio se autodeclarando, né, merecedor desse auxílio por ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Então, a gente dá essa fé, acredita nesse estudante, através dessa autodeclaração, e aí, dependendo do quantitativo de recursos que o meu campus, né, venha ter, eu vou contemplar ou não determinados alunos. Perfeito. Todos esses editais, você é aluno que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, todos esses editais, eles sempre são disponibilizados no site do IFP, www.ifpi.edu.br. Prazo de inscrição, a divulgação dos resultados, as chamadas desses resultados, tudo isso fica disponível no site do Instituto Federal do Piauí. Vou repetir o nosso endereço, www.ifpi.edu.br. E é muito importante acompanhar todas as chamadas, não é, Zilda? Porque às vezes o aluno, de repente, não é convocado para receber o benefício numa primeira chamada, e de repente ele pode ser convocado numa segunda chamada ou numa terceira chamada, porque isso sempre tem acontecido dentro da instituição, né? Diversas convocações. É importante que ele esteja atento, principalmente o nosso estudante ingressante, né? Que ele está ainda conhecendo a instituição. Então, assim, fique realmente observando nas chamadas que ocorrem direcionadas ao seu campus. Nós temos aí as redes sociais que nos ajudam muito nesse processo, né, Ailton? O próprio Instagram do IFP, né? Então, assim, é ficar atento a esses editais para você poder concorrer, né, e estar participando, né, sem nenhum problema. E a gente está aqui mesmo para acolher o nosso estudante. Perfeito, essa é a missão da instituição, né? Exato. Zilda, muito obrigado. Foi um prazer tê-la nesse nosso podcast. Você quer deixar mais algum recado para o nosso público estudantil, ou então para toda a comunidade do Instituto Federal do Piauí? O que é importante a gente falar sobre assistência estudantil que não tratamos aqui? Fique à vontade. Eu só quero agradecer, né, e dizer que a assistência estudantil, ela faz parte, realmente é uma política no âmbito da educação, e que ela veio realmente para fazer, porque ela se preocupa com o nosso estudante, para fazer ele crescer, para ele permanecer, para dar as condições de acesso, de permanência e de êxito. E por isso, ela é muito importante e ela realmente deve ser bem propagada, bem divulgada pelos nossos docentes, pelos nossos técnicos. Nós temos equipes muito competentes, equipes multiprofissionais que estão à frente nos campos dessa política de assistente estudantil. Tá certo, Ailton? Então, assim, o nosso aluno, ele tem esse aparato todo essa assistência estudantil vai não só para o ensino, ela perpassa no ensino, ela perpassa na pesquisa, ela perpassa na extensão. Então, tá aí, todos os pilares da instituição, a assistência estudantil está presente. A serviço do bem. A serviço do nosso estudante, do nosso crescimento, do nosso estudante, com certeza. Muito obrigado. Nós encerramos agora mais esse episódio do podcast Momento IFP. Contamos e agradecemos com a sua escuta, com a sua audiência. Compartilhe esse episódio com outros alunos. Se você tem dúvida, entre em contato com a coordenação de assistência estudantil do seu campus, entre em contato com qualquer instância administrativa do Instituto Federal do Piauí, para que as suas dúvidas sejam resolvidas. Hoje tratamos de assistência estudantil e num próximo episódio voltaremos a tratar de um outro assunto bem relevante dentro da instituição. Muito obrigado e até a próxima. Ailton, também o nosso estudante ele pode estar acessando, né, todas as dúvidas na nossa política que está disponível no site do IFP, dentro da pasta da assistência estudantil, e a cartilha também, né, que assim orienta de forma bem lúdica, né, todo esse processo e todas as ações ligadas à assistência estudantil. Muito bem. No site do Instituto Federal do Piauí, www.ifpi.edu.br,
você encontra todas essas informações detalhadas, os documentos que regulamentam essas ações do Instituto, e um passo a passo, com dúvidas, com perguntas, com respostas, que vão deixar você mais informado, mais informada sobre como participar dos processos e ser selecionado dentro desses editais de assistência estudantil. É isso. Muito obrigado, Zilda, novamente, e a você que nos assiste. Até uma próxima edição. O Momento IFP é uma realização da Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí.